Se você começa a trabalhar com processos de liderança, você já deve ter ouvido falar em algum momento sobre jornada do colaborador. Mas o que é essa jornada do colaborador? Como nós podemos dividir isso em passos claros e como a gente pode também trazer exemplos claros de aplicação para que você tenha essas referências e consiga colocar em prática. Roda a vinheta e vejo vocês já. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Sander, eu sou Master Black Belt, CEO aqui da Fronz Educação, uma empresa que fala sobre gestão e melhoria contínua, e o tema de hoje é sobre a jornada do colaborador. Esse vídeo é o On Demand, onde a gente explica um pouquinho a respeito de alguns conceitos e como também vocês podem utilizar isso no seu dia a dia, tá? Vamos lá, sobre a questão da jornada do colaborador. Acho que o próprio nome ele já é autoexplicativo. A gente está falando de toda uma jornada, um passo a passo que o colaborador atravessa a partir do momento que ele é recrutado pela empresa até o momento de saída. Então tem alguns detalhes aqui e eu, obviamente, pode estender isso e colocar muito mais detalhes, mas o intuito é trazer para vocês os macro passos e como vocês podem criar esses benchmarks também para implementar nos seus processos. Tá? Primeira etapa, primeiro passo que a gente poderia citar aqui, coloca na tela aí por favor Bruno, é o recrutamento, atração e recrutamento. Aqui o maior desafio é atrair profissionais que de fato sejam alinhados com a cultura e com os valores da empresa. E aqui tem um erro grave, né? Muitas empresas acabam atirando vagas para tudo quanto é lado, coloca em todas as plataformas possíveis, porque às vezes isso ajuda a alcançar mais profissionais e etc. Mas o primeiro ponto é uma descrição muito alinhada para a vaga. Eu ouço muitas reclamações de profissionais que vêm fazer mentorias com a gente, que vêm trabalhar com a gente, que já teve experiências em outros locais, de descrições de cargo desalinhados com aquilo que de fato a pessoa precisa, tá? Ou aquilo que ela vai executar, vamos dizer assim. Então a pessoa se candidata a uma vaga porque ela viu uma descrição, mas na hora que ela vai colocar em prática não é muito bem assim, tem uns pormenores, uns miúdos. Aliás, eu queria ouvir de você, se você já teve alguma experiência nesse sentido. Então coloca na descrição aí como foi essa experiência com relação a vagas abertas e que você tenha se candidatado. Um exemplo clássico disso que nós podemos utilizar é o Google. O Google, além de testes técnicos, teve um tempo atrás, não lembro se eles voltaram atrás nessa decisão, mas teve um tempo atrás que ele acabou não exigindo nunca mais, ou disse que não seria exigido pelo menos, diplomas universitários para a pessoa poder trabalhar lá. Eles avaliariam testes técnicos, habilidades e outras coisas que não apenas um diploma universitário. E aí fica sempre aquele ponderamento, né? Pô, tudo bem, mas se você tem as habilidades e tem um diploma universitário, é óbvio que pesa mais. Tá, mas ele está sendo autêntico em termos de escolha se de fato muitos profissionais que trabalham lá não tenham o diploma. Então é uma descrição de cargo muito alinhada com os valores e culturas de empresa. Não estou falando que é certo, não estou falando que é errado, não estou falando que é a melhor forma de fazer, estou falando que está alinhado com aquilo que eles propõem. E o meio de comunicação também precisa estar adequado. Uma vez eu estava dando uma aula para um profissional e ele falou, olha, eu trabalho num frigorífico com abate de animais, é um trabalho pesado que os jovens de hoje em dia não estão executando. E na minha opinião, o RH está fazendo por um caminho errado. Eu não sei se exatamente é errado, porque há meios de você executar isso também dessa forma, mas eles estavam realizando o processo seletivo através de uma das plataformas que fazia até por inteligência artificial a seleção. Eu não sei se o público-alvo que eles estavam buscando, de 60 até 65 anos, por exemplo, para trabalhar com isso, já que eles não estavam conseguindo fazer pessoas mais jovens executar esse trabalho, e eram pessoas que tinham experiência, vai vir por esse meio. Então perceba como você saber o caminho adequado pode acelerar um processo e seja muito mais alinhado com aquilo que a pessoa procura, tá? Segundo passo da jornada do colaborador. Coloca na tela aí, Bruno. É o onboarding ou a integração, tá? E aqui é o processo onde o profissional passa por toda a cultura da empresa e principalmente pelos processos da organização para entender como a coisa funciona, ou pelo menos naquele processo que ele vai trabalhar. Empresas negligenciam isso e faz com que o profissional demore a performar. Então, o onboard é um dos passos mais importantes, eu diria, para que esse profissional tenha resultado. Por mais que para empresas menores isso pode parecer uma perda de tempo, né? Vai entrar, os processos são simples, não vou fazer onboarding.
explicar adequadamente, ter processos muito claros, né, muito bem documentados, pode te ajudar de maneira bastante significativa. Um exemplo aqui que eu posso trazer para vocês é a Zappos. A Zappos, coloca o logo da Zappos aí, empresa forte no mercado dos Estados Unidos. A Zappos, ela não só faz um onboard muito bem realizado, como ela oferece um bônus, acho que não me engano, de $10 mil para o profissional sair na semana seguinte. Por quê? Porque se ele ficar, teoricamente ele estaria muito mais alinhado, ou seja, eu não quero perder tempo com profissionais que estão aqui, não estão alinhados, não gostou do processo, vai embora, tá aqui o seu bônus. É isso que eles fazem. Então, um caso bastante diferente, eu diria. Eu já passei por uma experiência semelhante de onboarding com uma empresa brasileira, né, a BRF, grande empresa, milhares de funcionários, onde o processo de onboarding dele durava de 6 meses até 2 anos pelo caminho de fast track. Não é bem um onboarding, a pessoa trabalha, mas é uma rotação por vários processos da empresa até que essa pessoa performe, realmente esteja apta a assumir um cargo ali um pouco mais voltado à gestão e liderança. Então veja como o onboarding pode ser rápido ou pode ser muito demorado, a depender do tamanho da empresa, processos, porte e segmento. E um outro ponto aqui de muita importância, um outro passo na realidade, é o desenvolvimento e capacitação. Existem várias pesquisas, eu posso colocar até alguns dados na tela aí para vocês, dizendo que profissionais que de fato são treinados ou capacitados pela empresa permanecem nela por mais tempo. Ou seja, se você traz um profissional e não quer perder esse profissional, desenvolvimento e capacitação é uma das formas de você de fato mantê-lo na organização. É óbvio que não é simples assim, não é o único fator que a gente precisa ponderar, mas é sim um dos fatores que pode te ajudar a reter bons talentos. Eu não me lembro de cabeça agora, mas existe uma pesquisa que, se eu não me engano, eu posso estar enganado, tá? Não me lembro de cabeça, mas 70% dos profissionais dizem que permaneceriam na empresa se ela de fato investisse nos treinamentos na vida, na carreira, no desenvolvimento da sua carreira, vamos dizer assim, tá? Então é algo de extrema relevância que precisa ser feito por profissionais, líderes, RHs e etc. Um exemplo que eu posso trazer aqui para vocês é a Salesforce. A Salesforce tem uma plataforma, né? um programa que eles chamam de Trailhead, que você consegue desenvolver treinamentos e desenvolver programas personalizados de treinamentos para os colaboradores. É a mesma coisa que a gente faz, por exemplo, aqui com a nossa plataforma de business, né? A empresa contrata e a gente monta uma jornada de treinamento para que o profissional saia do ponto A e vá até o ponto B. Aliás, para quem quiser conhecer essa jornada que a gente monta, eu vou deixar o link na descrição para que vocês possam conhecer aí a Frons for Business. Quarto ponto que eu posso citar sobre jornada do colaborador é engajamento e retenção. Pessoal, aqui existem várias formas de fazer isso, tá? Engajamento e retenção o profissional entra no onboard, fica super empolgado em trabalhar com a nova organização e depois a performance tende a cair, né? Você precisa manter isso num nível ótimo, vamos dizer assim, de performance e até conseguir aumentar esse nível cada vez mais. Tudo isso que a gente está falando ajuda, desenvolvimento, capacitação e etc. Mas aqui há um ponto importante. Programas de reconhecimento, culturas de feedback, formas desse profissional de fato conhecer como ele está performando e como ele pode melhorar. Quantas vezes você já passou de um feedback que não foi nada construtivo? Feedback sanduíche, feedback não sei o que, inventa um monte de nome para simplesmente você obter uma informação de onde você está e como você pode melhorar para poder atingir as suas metas e as metas da companhia também, tá? Então, pessoal, esse é um ponto de muita importância. E isso aqui não é só trabalho da liderança, é trabalho da gestão, é trabalho de todos os profissionais envolvidos na empresa. E toda vez que você tem um profissional extremamente engajado, esse cara dá cada vez mais resultado. E num barco, você pode ter 3, 4, 5 profissionais engajados. Se um estiver remando ao contrário, a velocidade do barco diminui drasticamente. Aí a importância desse passo de manter engajamento para poder aumentar retenção e performance. E aqui por fim eu tenho o offboarding, ou a saída do colaborador, o desligamento, que na maioria das vezes não acaba sendo tão pacífica assim, a maioria das vezes acaba ficando ruim para uma das partes, mas existem sim formas de você fazer isso com que essa transição, com que essa mudança seja suave para todos. E esse é o ideal, a gente tem que buscar esse caminho. Não é sempre que acontece, não é fácil de fazer, mas é possível. E aqui tem um detalhe, para a empresa é importante de fato você entender feedbacks,
coletar dados, fazer algumas pesquisas para entender o porquê esse profissional está saindo, e vamos supor que seja por conta de uma liderança que não está muito bem alinhada. Nesse caso aqui, pessoal, cabe, por exemplo, você entender um pouco mais de como melhorar a questão da liderança para que você não perca também outros colaboradores, tá? E um exemplo que eu posso citar para vocês é o LinkedIn. O LinkedIn, ele tem um programa de ex-funcionários que permite que esses profissionais participem ainda de cursos, de cases, possam visitar a empresa, mantendo uma relação muito mais saudável com a companhia. Eu sei que isso não é simples, não é fácil, às vezes não dá para fazer para todas as empresas, mas é um exemplo claro de que você pode implementar. Bota na tela então, Bruno, um resumo dos 5 passos que nós falamos sobre a jornada do colaborador, que é atenção e recrutamento, onboarding ou integração, desenvolvimento e capacitação, engajamento e retenção e offboarding e saída. Carlos, mas tem um exemplo de uma empresa que faz bem tudo isso? Difícil, várias empresas fazem isso muito bem, às vezes deslizam, uma etapa ou outra. Eu não sei se é o melhor exemplo, mas se vocês lerem um pouquinho sobre Spotify, me parece que essas etapas são bem cumpridas. Claro, tem os seus problemas, etc., cultura, mas me parece que o que eles pregam, eles de fato fazem na prática. Então, é um bom exemplo para ser citado aqui. Coloca aí nos comentários se você já conhecia algumas dessas etapas. Coloca aí nos comentários se você já conhecia uma dessas etapas, se alguma coisa foi novidade para você ou se você já atravessou uma dessas etapas e teve alguns problemas. Não esquece de deixar o seu like, curtir o nosso vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Vejo vocês e até mais.